fala de educação, nós convidamos o Ministério de Educação. E assim vai, né? Se tiver algum assunto com acessibilidade, nós vamos convidar o Ministério correspondente. Se for algo da cidadania, previdência, vamos convidar o Ministério da Cidadania. E assim vai. O segundo fator que nós estamos trabalhando diariamente e estamos empenhados ao máximo que ele seja regulamentado, que ele aconteça, o instrumento de avaliação da pessoa com deficiência, o instrumento único de avaliação, que é chamado de IFBRM, de modificado, e que é um instrumento que vai realmente definir, no nosso entender, quem são as pessoas com deficiência e que tipo de grau de deficiência cada pessoa tem. Esse instrumento também não é algo que foi inventado agora, é um instrumento que vem sendo discutido desde o ano de 2003, desde o período em que a Secretaria ainda se chamava CORD, se começou a discutir esse instrumento. Ele passou por várias versões e atualmente ele está sendo validado através de uma parceria da Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência com a Universidade de Brasília, a UNB. Esse trabalho foi feito até o final deste mês, ou seja, ele foi aplicado, esse questionário, em vários estados, em várias cidades, com um escopo de várias deficiências, e em torno de 8.800 pessoas responderam esse instrumento, que é uma espécie de um questionário de mais de 50 questões, para testar se cientificamente a gente pode afirmar que esse instrumento consegue detectar as condições das pessoas com deficiência, né? Consegue definir se a pessoa é ou não é deficiente e se em que grau essa deficiência estaria presente nesse indivíduo. A gente entende que esse instrumento, se ele realmente conseguir ser implantado dentro do governo federal, porque seria um instrumento único, ajudaria muito a resolver as primeiras questões que vocês todos conhecem certamente, como, por exemplo, a cada concurso público que a gente faz, ter que fazer um laudo médico e confirmar que vocês são pessoas com deficiência, que nós somos pessoas com deficiência, para que a gente possa entrar na reserva, né, da lei de cotas. Então, nós temos várias situações, né? O passe livre, a única, digamos, política pública que já está implantando uma espécie de formulário como esse é a Previdência Social, devido às questões com o BPC, né? Mas é pouco e o instrumento, inclusive, ele é diferente, um pouco diferente, porque ele tem que abarcar todas as políticas públicas. A ideia é de que quando esse instrumento estiver implantado e puder ser aplicado em todas as pessoas que assim o queiram, não vai ser um instrumento obrigatório, mas quando ele for implantado, nós vamos definir já de uma vez por todas quem é essa pessoa, que deficiência ela tem, que grau de deficiência ela tem e que política pública essa pessoa já pode acessar. Já vai sair definido no final da aplicação qual a política pública que se aplica a essa pessoa. Então, ao final, né, vai dizer, por exemplo, essa pessoa pode comprar o veículo sem impostos, ela pode ter um BPC, ela pode se condicionar a outras tantas políticas que nós temos no país. Esse instrumento, a gente espera que até o final do ano, agora, ele seja divulgado, já com o relatório final dos cientistas da UNB, dizendo que esse instrumento é válido cientificamente para ser aplicado na detecção, na avaliação da condição da deficiência no Brasil. Tá bom? Então, esses dois trabalhos têm tomado, sei lá, 30% ou 40% do tempo da Secretaria, para que a gente pudesse regulamentar, né, a LBI e a implantação do IFBRM. Tá bom?
Depois disso, eu queria tocar um pouco em alguns assuntos mais diretos. Alguns deles que afetam a nós diariamente e que a gente foi descobrindo através do trabalho que a gente faz na Secretaria, das pesquisas e da relação com outros. Do trabalho que a gente faz com outros órgãos de governo, nós identificamos alguns problemas na legislação brasileira, o conflito de legislação, ou seja, nós temos a LBI, que é a nossa lei maior, mas nós temos em cada âmbito do governo, de ministérios, de agências de regulação, instrumentos próprios, como resoluções, instruções normativas e outros instrumentos, né, de cada órgão, e que se contrapõem à lei maior. Então, vou dar um exemplo para vocês. Todos nós, e eu acho que alguns de vocês aqui presentes, devem ter passado por situações quando foram abrir uma conta bancária no banco e o banco começar a exigir testemunhas para abertura de conta, leitura em voz alta, e mesmo que vocês digam não é necessário, eles insistem, ou senão não abrem a conta. Já aconteceu isso com vocês ou não? Pois bem, isso acontece porque existe uma resolução do Banco Central anterior à LBI que diz no seu artigo 10º e 12º que esta obrigação dos bancos, é uma obrigação dos bancos solicitar esse tipo de situação para as pessoas com deficiência. Então lá está dito assim, no artigo 10 fala alguma coisa como as pessoas com deficiência não podem ser tratadas diferentemente de outros clientes. Então até aí está tudo ok. Depois vem o artigo, uma espécie de um parágrafo único que diz deverá ser exigida 2 testemunhas para os procedimentos bancários, leitura em voz alta. Eu não estou falando literalmente, tá bom? Só uma ideia de como o artigo fala. E mesmo que dispensado pelo correntista, pela pessoa, ainda assim deve ser feita uma declaração que deverá ser assinada por essa pessoa, dizendo que ela teve ciência do conteúdo dos bancos, do conteúdo do contrato no banco. Então, vejam, os bancos que nos atendem diariamente simplesmente obedecem a essa lei. E se a gente não mudar essa resolução interna do Banco Central, a gente não consegue mudar o procedimento dentro dos bancos do Brasil inteiro. Então, esse é um trabalho que está sendo feito, estão sendo marcadas várias reuniões com o Banco Central para que a gente consiga modificar essa resolução ou excluir essa resolução das normativas do sistema bancário brasileiro para que a gente pare de ter problemas. Fora isso, tem todas as questões de acessibilidade nos sites, nos aplicativos, nos cartões, no sistema telefônico, né, de atenção telefônica e tal. Então, tudo isso está sendo revisado pouco a pouco e vocês tenham a certeza que, infelizmente, mesmo que a gente queira fazer tudo de hoje para amanhã, é um trabalho bastante lento, envolve bastante burocracia governamental, envolve bastante burocracia legal, seja dos órgãos, cada órgão para mudar uma resolução, ele tem que cumprir certos requisitos e tudo mais. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo que nós temos claramente é o seguinte: nós vamos para os cartórios e nós temos quase o mesmo tipo de problema, ou seja, eles colocam na ficha, quando a gente abre uma ficha no cartório, eles colocam lá pessoa cega, ou que nem como foi o meu caso em Brasília, colocaram simplesmente na minha ficha escrito cego. Quando eles colocaram isso na minha ficha, eu solicitei uma cópia da ficha para que eu pudesse ingressar judicialmente contra esse procedimento, porque a LBI já não permite que se faça isso. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que o TJ, né, o Tribunal de Justiça do DF e de outros estados do Brasil, tem uma norma,
um provimento, como ele chama, dizendo que os cartórios têm que agir exatamente dessa forma. Então, para conseguir mudar o procedimento dos cartórios, nós vamos ter que brigar com o Tribunal de Justiça de cada estado ou com a corregedoria dos tribunais, né, para que a gente possa modificar essa lei. Está em curso, mas vai demorar bastante. Tá? Outros exemplos que nós temos é que já existe legislação bastante abrangente, né, quanto às questões de acessibilidade e tal, mas, ao mesmo tempo, as pessoas simplesmente não cumprem porque dizem que não tem dinheiro, ou porque não interessa, ou porque simplesmente desconhecem. Então, na Secretaria existe uma coordenação também de acessibilidade e ajudas técnicas para trabalhar essas questões. Agora, aonde está a importância de que cada um de nós nos sintamos presentes e parte dessas políticas públicas e possamos reclamar dos nossos direitos? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, se a gente age de forma corrente, de forma efetiva, manifestando nossa opinião sobre as coisas, o nosso desejo, o nosso problema, fazer com que o nosso problema chegue ao conhecimento das autoridades, isso permite que a gente faça uma série de outras atividades para tentar demover situações como essa. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, por exemplo, não sei se aqui tem algum usuário de Cambia, mas os usuários de Cambia estão tendo problemas para viajar por mais de 10 dias dentro do território nacional. Eles têm que fazer um atestado para ir viajar, e se eles ficarem 11 dias, eles têm que procurar um veterinário no lugar, lá na praia, nas férias, em qualquer lugar, e emitir um segundo atestado, e isso vai custando uma consulta ao veterinário e outras situações. Então, era uma exigência do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento que o procedimento fosse esse. A cada 10 dias teria que ser emitido um novo laudo. Essa instrução do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, ela é contrária à Lei Nacional do Campismo. Então, mais uma vez, a gente teve que atuar com o MAPA, né, que a gente chama, o Ministério da Agricultura, pedindo para eles fazerem uma nova normativa. Agora, olha, vou lembrar vocês de novo, quem não é visto não é lembrado. Sabe o que aconteceu com essa questão do cão-guia? Eu falei para o pessoal do Ministério da Agricultura e Pecuária que eu estaria aqui com vocês hoje e que muito provavelmente este grupo cobraria do governo, através da minha pessoa, que atitude foi tomada em relação a isso depois que se conheceu essa dificuldade e essa incompatibilidade legal. A surpresa foi que ontem, às 4 horas da tarde, o MAPA emitiu um ofício para a ANAC retirando essa exigência. Então, a partir daí, a ANAC tem que fazer uma informação às companhias aéreas, retirando e dizendo, e era simplesmente 4 linhas dizendo, essa exigência não será mais necessária, visto que a lei do cão-guia já determina a questão da vacinação, saúde animal e tudo mais, e se cumprir a lei do cão-guia é suficiente para viajar nos aviões dentro do país. Só que isso só aconteceu porque eu vim aqui e eu disse que vocês cobrariam essa posição. Tá? Outras situações que existem, que são do nosso dia a dia, que tem a ver com o passe livre, por exemplo, e que eu gostaria de mencionar que essa questão do passe livre está sendo trabalhada. Estão havendo várias audiências públicas no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados quanto nos senadores, no Senado Federal, e ainda não existe uma definição clara do que vai acontecer. Agora, no próximo dia 24, teremos mais uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados para falar justamente das dificuldades do passe livre. Tudo aquilo que vocês comentam, que as organizações fazem chegar à Secretaria e que a gente sabe
há muito tempo que ocorre, né? A questão dos ônibus convencionais, os ônibus leito, a quantidade de vagas, a questão do acompanhante, tudo isso tem sido discutido e vamos ver aonde a gente consegue chegar com isso. Agora, tem mais um detalhe que eu quero falar sobre isso do ponto de vista governo. É um alerta que eu faço para vocês. Primeiro, lembrar que o passe livre não é só para cego, é para todas as áreas da deficiência. Então, nós temos que contemplar todas as áreas. Segundo, que já soou o alarme dentro do Ministério, né, que trata do assunto passe livre, de que estão existindo várias inconsistências na documentação das pessoas que estão solicitando o passe livre. Inconsistências como mentir a renda, como dizer que precisa de acompanhante e não precisar, como colocar o marido ou a mulher como acompanhante para dar um jeitinho, uma voltinha na lei, para poder viajar os dois em passe livre. Tudo isso, através da queixa das empresas, acabou chegando no Ministério e isso também será revisado junto com o próprio passe livre. Então, assim, eu peço para vocês que contem isso para os colegas, né, que tem que se ter cuidado, porque mentir para conseguir um benefício, isso pode ser chamado de falsidade ideológica. Tá bom? Bom, eu queria também um pouco escutar vocês, porque pode ser que vocês tenham perguntas e coisas que eu não abordei aqui, mas que são do dia a dia de cada um de nós e que, se eu não tiver a resposta, o que eu posso me comprometer é mandar a resposta depois para a organização, para que chegue a cada um de vocês. Não tenho resposta para tudo, como o Gilberto falou, muitas coisas estão sendo revisadas, estão sendo trabalhadas, e o meu compromisso é estar lá para também defender o direito das pessoas cegas. Eu sou o único cego que trabalha na secretaria, portanto eu tenho a obrigação de canalizar as coisas que chegam em relação ao meu segmento, que é pessoas cegas, por dentro da secretaria, por dentro do trabalho da função que a gente exerce como agente público. Quando a gente é um agente público, a gente não é agente de si mesmo. A gente não inventa coisas, a gente tem que receber essas coisas e encaminhá-las da melhor forma. Então, acho que, Gilberto, um pouco isso, eu acho que seria mais produtivo também poder escutar e dialogar com a plateia. Muito obrigado. Eu, Edissa Fragoso da Silva, de Niterói. Só um momentinho, Edissa. Quem está com o microfone, por favor, com a Edissa. Eu sou Edissa Fragoso da Silva, moro em Niterói. Eu gostaria de saber, Bambi, a questão do cego no banco. Por exemplo, a porta giratória. Agora a gente tem que tirar chave, celular, qualquer metal. Eu ia comprar um assinador, mas não comprei porque é metal, não vai passar na porta do banco. E se a gente não tem um cuidador do lado, a gente está arriscado a perder os objetos da gente lá na mesa. E outra coisa, a gente recebe a senha, a gente não sabe o número da senha, a gente tem que perguntar a alguém o número da senha. E tem banco que avisa a senha que está sendo chamada, e tem banco que só mostra no visor. Quero saber como é que é essa situação do cego no banco. Essa prioridade, o cego, por exemplo, agora quando eu fui em Rio Bonito, o banco falou assim, não, a senhora não precisa receber a senha, vai direto no caixa. Mas isso aí em Niterói, no Rio de Janeiro, é diferente. Como é que fica isso? Então, duas coisas. O fato da gente ser pessoa cega ou uma pessoa com deficiência não anula o nosso dever de ter que também passar pelos procedimentos de segurança.
Eu vou contar uma historinha para vocês. No Rio Grande do Sul, teve uma pessoa que se fingiu de cego para passar pela porta eletrônica, né, o detector de metais, entrou armado no banco e assaltou um banco. Ele estava caracterizado de uma pessoa cega, obviamente não era um cego, mas ele entrou aproveitando a boa-fé da segurança, passou pela porta, porque desligaram o detector, e ele passou armado para dentro do banco. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, quando a gente tem direitos, às vezes a gente tem que pensar também que temos deveres, e esses deveres a gente tem que saber entendê-los. Então, assim, tem que fazer um procedimento com mais calma? Tem que pedir se sobrou alguma coisa lá no detector de metal, na caixinha, se está com todos os seus pertences. Assim como a gente passa no aeroporto, é a mesma coisa, a gente tem que passar pelo detector de metal, sendo cego, sendo cadeirante, estando com cão-guia, não importa, a gente tem que passar. Os bancos é a mesma coisa, uma questão de segurança para você e para as pessoas que estão lá dentro, né, e para a sua própria segurança, porque amanhã alguém pode inventar que é cego ou que está numa cadeira de rodas para entrar lá e assaltar o banco. Quanto às outras questões de senha, todos os problemas que a senhora apontou, são questões que realmente ocorrem. Eu vou dizer para vocês que não é problema legal, não é problema de normativa, não é um problema que não se tenha pensado numa fórmula para que isso ocorra bem, para que isso aconteça de uma forma tranquila. Nós temos legislação para tudo isso. O problema é que muitas vezes a cabeça dos gerentes, dos funcionários de determinada agência ainda não está preparada para agir daquela forma. Então, aqui falta realmente o que a gente chama de educação permanente. A gente sabe que os bancos têm mudado muito o número de pessoas, e isso tem caído a qualidade do atendimento. O importante é a gente saber qual é nosso direito para exigir o direito que a gente tem. Se você tem direito a entrar no banco e que a pessoa do banco acompanhe até a fila e que espere dar a senha para a senhora ser atendida, a senhora tem que cobrar exatamente isso. E se isso não funcionar, o que a gente faz? Existe uma coisa no Brasil que pouca gente utiliza e sabe que existe. Aliás, são duas coisas. Existe um portal lá que é consumidor.gov, que a gente pode fazer reclamações de atendimento de qualquer coisa. E também existe o Disque 100, que é para violação de direitos humanos. Ora, se eu sou mal atendido, se a pessoa, por ser pessoa com deficiência, eu sou discriminado, isso é uma violação ao direito humano. Então a gente pode perfeitamente ligar para o Disque 100 ou discar de qualquer telefone número 100 e fazer uma queixa para que seja avaliado pelo Ministério dos Direitos Humanos e possa encaminhar essas questões. Por exemplo, se tivermos 50 queixas de que determinado banco, ou 20 queixas que determinado banco, determinado lugar público está discriminando as pessoas, não está atendendo direito, esse Ministério, através da ouvidoria, poderá acionar o Banco Central, o setor regulatório do sistema bancário, para tomar algum tipo de atitude com esse banco. Então, normalmente, a gente tem os canais e a gente não conhece. Então, aproveitem. Se você cair numa calçada, num buraco de calçada, e se machucar, você pode ligar para o Disque 100 e dizer: a calçada não era acessível, tinha buraco na calçada e eu me machuquei. Quem é o responsável por isso? Tá bom? Então, assim, tem que aproveitar os canais que a gente tem para fazer as queixas. E depois, no final, eu vou deixar também o e-mail para vocês passarem qualquer tipo de reclamação para que a gente possa canalizar através da mesma Secretaria Nacional. Nós temos ainda mais 4 ou 5 perguntas aqui a serem formuladas. Pela ordem. Vamos lá, Roberto. Uma por uma. Roberto. Oi, Gilberto. Bom, é o seguinte, a questão da renda per capita, né? As pessoas alegam que 25% do quarto da renda per capita, isso é questão do passe livre,
isso dificulta a pessoa poder dar a informação correta, né? Porque eu conheço muitas pessoas que pedem a oportunidade de ter um passe livre legalmente em função da questão da renda, né? Haveria como o governo imaginar uma forma de, na lei, ampliar esse valor desse limite? E também o direito é pela deficiência, mas o direito social, pela renda da pessoa, pela vida econômica que a pessoa tem. Eu acho que é outra questão que podia se verificar também. E tomamos conhecimento também que os aplicativos de transporte não estão querendo levar o cão-guia, né? E como o aplicativo parece que não está bem regulamentado nos estados, né? Como é que fica essa questão de, no caso do aplicativo de transporte, seguir também as normas e permitir que a lei do cão-guia esteja em uso também, né? Bom, a questão da renda, eu posso dizer para vocês que deve ter no mínimo uns 10 projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, pedindo essa ampliação, né, do limite de 1/4 do salário, né, ou 25% e tal. Obviamente, essas questões são bastante complicadas, porque quando a gente fala assim, parece uma coisa simples, né? O que é R$300 ou R$600? O que significa R$900 hoje, um salário mínimo, né? 970. A gente sabe que é pouco, mas se a gente aplicar numa política pública, a gente tem que pensar que isso vai ser multiplicado por milhões de pessoas. Então, essa é a grande discussão, até onde o modelo é sustentável, né? Se a gente pode dar para todo mundo. Aí é que eu estava falando das outras doenças que querem ser deficiência. Então nós temos, por exemplo, no Brasil, 8.000 doenças raras catalogadas. Vocês já imaginaram se essas 8.000 doenças raras conquistam o direito de se tornar pessoa com deficiência? Quantos milhões de pessoas nós vamos colocar no circuito e quantos milhões de reais serão necessários em cada uma dessas políticas, né? No passe livre, no BPC, na isenção do veículo e tudo mais. Então a gente tem que pensar que as discussões não são fáceis justamente por esse quesito. Mas existem projetos pedindo a extensão dessa renda, sim. A questão dos aplicativos, bom, nós temos várias questões envolvidas com os aplicativos, desde a acessibilidade do próprio aplicativo, até o que está acontecendo, por exemplo, eu acho que o caso que você está mencionando da Marina, né, que não conseguiu embarcar com o cão-guia no Uber. Existem alguns problemas legais, nesse caso existem alguns problemas legais. Não está totalmente regulamentado, embora na própria plataforma do aplicativo esteja lá que a pessoa tem o direito de levar o cão-guia e tal, mas se o motorista se recusar, no fim da conta, a coisa fica meio no ar. Isso é uma questão que vai ter que ser muito discutida, e não serve só para o Uber, serve para o Cabify, serve para outros